Pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós vamos falar hoje sobre os benefícios da submissão. Que benefícios eu recebo da parte de Deus? Que bênção nós temos quando nós nos submetemos ao Senhor e às autoridades que Deus coloca ao longo da nossa vida. Nós vamos aprender que sujeitar-nos às autoridades delegadas pelo próprio Senhor, Romanos 13, de 1 a 5 fala sobre isso, traz muitos benefícios para nossas vidas, muitos benefícios para a sua e para a minha vida. Então, quando o Senhor estabelece princípios, nos quais devemos andar, Ele não está apenas impondo regras, ordenanças para nós, mas também trabalhando de alguma maneira, nos moldando segundo o seu coração. O nosso objetivo é isso, assim ser semelhante a Cristo, assim como o filho foi submisso ao pai e sempre respeitou e honrou as autoridades locais, a não ser que iam em contra da palavra do próprio Papai Celestial. Jesus se submeteu sempre e é um exemplo para nós de submissão. O primeiro princípio que nós aprendemos é que a submissão é agradável a Deus. A submissão é agradável a Deus. O que nós queremos dizer com isso quando falamos que a submissão é agradável a Deus? Preste atenção, o Senhor se deleita num coração quebrantado, num coração humilde diante dele. Olha o que diz o Salmo 51, vamos ler juntos a palavra de Deus. Salmo 51, versículo 17, Salmo 51, 17. O texto sagrado diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Então Deus está procurando o quê? Corações contritos, humildes, quebrantados diante da sua presença. E a humildade, nós sabemos, no reino de Deus, é uma das qualidades que Ele mais quer desenvolver na sua vida e na nossa vida. É uma das qualidades que Deus mais aprecia nos seus filhos. É o que nós vemos lá em 1 Pedro 5,5. Olha o que diz o texto sagrado em 1 Pedro. Vamos abrir a Bíblia Sagrada em 1 Pedro 5,5. Olha o que diz o texto sagrado: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Portanto, versículo 6, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, o próprio Deus, ao seu tempo, no tempo devido, vos exalte. Então, a humildade é algo que Deus aprecia na vida dos seus filhos. Por isso, quando aceitamos prestar conta da nossa vida e nos submetermos a homens e mulheres de Deus, atraímos o coração do Pai e provamos na prática que somos servos de Deus, que somos filhos de Deus. Segundo princípio que nós aprendemos é que a submissão nos protege dos enganos do coração. A submissão, às autoridades que Deus delegou sobre nós, nos protege dos enganos do coração. Lembrando sempre que o nosso coração é enganoso e perverso, diz lá em Jeremias 17, versículo 9. Ainda que a sabedoria e a autoridade estão na multidão de conselheiros, é o que nos ensina Provérbios 11, 14 e Provérbios 24, 6. Ou seja, quando ouvimos pessoas de Deus, pessoas maduras, pessoas conectadas com o céu, nós impedimos que o nosso coração enganoso e perverso nos dê uma rasteira, porque na multidão de conselheiros há sabedoria. Claro que a gente precisa escolher muito bem quem são os nossos conselheiros espirituais, pessoas maduras, espiritualmente saudáveis e não tóxicas, pessoas que realmente conheçam a Deus e sejam maduros na fé e na vida cristã. Então, sujeitar-se às autoridades, especialmente no contexto da igreja, nos leva a ter segurança, a ter confiança nas nossas vidas, é o que ensina a palavra de Deus. Por isso, os líderes, por exemplo, de células nas casas, os discipuladores, os pastores, são chamados lá em Hebreus 13, 17 de vossos guias, Todo líder de ministério, líder de célula, líder da casa de Deus, os pastores, os presbíteros, os obreiros, são chamados de guias, ou seja, pessoas que nos ajudam a nos guiar no caminho de Deus, no caminho da salvação, é o que nos ensina
Hebreus 13, 17. Vamos ler o que fala Hebreus 13, 17. Presta atenção o que diz o texto sagrado. Hebreus 13, 17. O texto bíblico diz: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vós. Então é muito importante nós obedecermos os líderes da casa de Deus, as pessoas que Deus coloca sobre a nossa vida, pois eles têm a missão de nos conduzir ao centro da vontade de Deus, as ovelhinhas do Senhor ao centro da vontade de Deus, agradar o coração de Deus. Então há uma bênção em buscar e andar conselhos de pessoas espirituais, daqueles que Deus colocou sobre as nossas vidas. É muito importante nós compreendermos isso. Terceiro princípio que nós aprendemos sobre a submissão. A submissão também trata com a nossa natureza carnal. Como eu já falei, nosso coração é enganoso e perverso, e dentro de nós existe uma inclinação para o mal. É o que a Bíblia Sagrada chama de natureza pecaminosa, adâmica, carne. Paulo chama de carne. Em Romanos 8, a Bíblia diz que aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus, mas todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, estes são filhos de Deus. Então, se há algo que a nossa carne quer, é ser independente, é ser rebelde, é ser indiferente com as coisas e com a ordem de Deus. Então, quando nos sujeitamos às autoridades superiores, estamos mortificando a nossa carne, reduzindo que a nossa carne caia em servidão, ao serviço do reino de Deus. Isso só trará benefício para a nossa vida, é claro. Estamos mortificando a carne, servindo a Deus, e uma vez que abatida a força da carne dentro de nós, conseguimos andar debaixo do governo e da direção do Espírito Santo de Deus. Então lembre-se, a submissão trata com a nossa natureza carnal. A submissão nos protege dos enganos do coração. Quarta verdade que nós aprendemos: a submissão nos protege também no mundo espiritual. A submissão nos protege no mundo espiritual. Satanás, é óbvio, e seus demônios conhecem profundamente esse princípio de autoridade. E eles sabem muito bem o quão poderoso é esse princípio de autoridade. Os anjos também conhecem eles, porque Deus é um Deus de ordem e decência. A Bíblia diz que o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava ali o corpo de Moisés, diz lá em Judas capítulo 1, versículo 9, Miguel não ousou proferir contra ele juízo infamatório. Pelo contrário, ele disse: que o Senhor te repreenda, que o Senhor te repreenda. Note então que um arcanjo não confrontou Satanás, ainda que ele já tivesse caído, no caso aqui Lúcifer, porque nos céus Lúcifer receberam uma autoridade maior maior ainda da parte de Deus. Se é assim, irmãos, no mundo espiritual, precisamos fechar toda a brecha de insubmissão nas nossas vidas, para que os inimigos espirituais, no caso aqui os demônios e Satanás, não tenham ocasião contra nós, não tenham legalidade, não tenham portas abertas contra nós. Quando Paulo também fala acerca da autoridade do marido sobre a mulher, que na época, a cultura era demonstrada visivelmente pelo uso do véu sobre a cabeça, diz que as mulheres deveriam fazê-lo como um sinal de autoridade por causa dos anjos, lá em 1 Coríntios 11:10. Então Paulo reconhece que naquela época, no contexto cultural daquela época, quando as mulheres usavam um véu sobre a sua cabeça, elas faziam como um sinal da autoridade por causa principalmente dos anjos. Então, que ligação tinha o uso dessa peça de vestuário com os anjos, do mundo espiritual? Paulo estava se referindo à importância que a submissão tem no reino espiritual. Olha que tremendo. Paulo estava falando da importância que a submissão tem no mundo espiritual. Ele estava reconhecendo isso, ou seja, os anjos, sejam fiéis a Deus ou os anjos caídos, reconhecem aqueles que são rebeldes e aqueles que são submissos a Deus, submissos às autoridades do reino de Deus. E a submissão, irmãos, nos recomenda, é o quinto princípio,
A submissão nos recomenda para exercermos também a autoridade. Como quando reconhecemos a submissão de Deus, também reconhecemos a autoridade de Deus. E a palavra de Deus nos recomenda a exercermos a autoridade espiritual. Lucas 10:19 diz: eis que vos dei poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. No versículo 20 diz: eis que vocês devem se alegrar, não porque os espíritos, ou seja, os demônios, se submetem, antes sim porque os vossos nomes estão escritos no livro de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, a vontade do Senhor é que todos sejamos modelos. Assim, no reino de Deus, quem exerce a autoridade deve estar, antes de tudo, submisso à autoridade de Cristo e às autoridades que Cristo institui sobre ele. O próprio Jesus, como filho, submeteu-se ao Pai até a morte, morte de cruz. É o que diz Marcos 14, de 35 a 36. E Filipenses 2, de 5 a 11, também fala sobre isso, sobre a kenosis de Cristo, o autoesvaziamento, que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, tomando a forma de servo, foi semelhante aos homens, obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou, lhe deu o nome que está sobre todo o nome, da qual todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, de 5 a 11, é o que eu acabei de falar de cor aqui para vocês. Ou seja, se o nosso Senhor nos deu exemplo também na sua própria sujeição como um homem, quanto mais nós devemos também tanto exercer a autoridade como nos submeter às autoridades instituídas por Deus. Isso produz confiança também naqueles que lideramos, porque eles vão ver o exemplo na nossa própria vida. E não há melhor ensino, segundo a palavra de Deus e a prática cristã, do que o nosso testemunho cristão de submissão às pessoas de Deus na nossa vida e também de exercício de autoridade sobre os nossos liderados. Se desejamos ver pessoas nos seguindo com alegria e se submetendo à liderança que Deus nos confiou, devemos, antes de tudo, mostrar-lhes como fazer, através do nosso próprio exemplo de vida. Glória a Deus! Então nós aprendemos 5 princípios para compreendermos os benefícios da submissão. Eu vou repetir quais são esses 5 princípios. O primeiro deles, a submissão é agradável a Deus. O segundo deles, a submissão nos protege dos enganos do coração. O terceiro princípio, a submissão trata com a nossa natureza carnal. Quarto princípio, a submissão nos protege no mundo espiritual. Não ficamos sucintos, vulneráveis a ataques de demônios contra a nossa vida, porque estamos debaixo de Cristo e debaixo das autoridades que Cristo instituiu sobre nós. E em quinto lugar, a submissão nos recomenda para exercermos autoridade e sermos modelo, referência para aqueles que estão debaixo dos nossos cuidados. Louvado seja o nome do Senhor. O que adianta, né? Um pai de família ficar metendo a boca no pastor, nas autoridades eclesiásticas? O que vai acontecer? Ele está dando um mau exemplo para os seus filhos, que daqui a pouco estão metendo a boca e desonrando ele mesmo como cabeça e líder da sua casa. Então tome muito cuidado, querido. Satanás vai sempre tentar promover independência, arrogância, orgulho, soberba e rebeldia no seu coração. Claro que nós precisamos escolher muito bem quem são os nossos líderes, as igrejas que nós estamos frequentando, igrejas que sejam bíblicas, saudáveis, de liderança coerente ao Evangelho de Jesus, vida simples, coração conectado com o coração de Deus. Não podemos nos submeter a qualquer pessoa, mas a pessoas que realmente sejam maduras, coerentes, espiritualmente saudáveis e homens e mulheres verdadeiramente de Deus, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Espero de alguma maneira ter contribuído para o seu crescimento espiritual, te ensinando os benefícios da verdadeira submissão. Vale a pena obedecer a palavra de Deus. A Bíblia diz: se obedecerdes, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes os meus mandamentos, comereis do melhor dessa terra. Manteiga e mel comereis, significa aqui simbolicamente a vida abençoada que Deus tem para mim e para você. A Canaã na terra, um pedacinho do céu na terra, as bênçãos de Deus e promessas de Deus
acontecendo na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. Quero deixar aqui também a oportunidade, se você quiser ser um cooperador fiel na casa do Senhor. Aqui estão as nossas contas bancárias, no Bradesco, no Banco do Brasil, no Banco Itaú e no Sicredi. Se você quer investir nessa família pastoral, nesse ministério de discipulado, de restauração de famílias e de vidas, de cuidado de igreja local e também de seminários, ministrações e preleções em outras igrejas, através de evangelismo, através de ministrações ungidas do Senhor, amadurecendo o corpo de Cristo, eu te convido, seja um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo através das nossas vidas. Aqui também tem o chave Pix disponível para você. Manda um Pix aí para o pastor, eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Nós temos visto relatórios, de pessoas que realmente têm sido prosperadas, abençoadas, as janelas dos céus têm se aberto e chuvas de bênção têm vindo sobre aqueles que realmente têm um coração generoso. Eu mesmo, exerço muito isso, a generosidade, a bênção, sempre estou abençoando missionários, organizações missionárias, igrejas, ministérios, a vida de pastores. Isso é uma bênção, querido. Toda vez que eu lanço aquela semente se multiplica, às vezes até 10 vezes mais. Milagres financeiros e coisas extraordinárias acontecem se você age pela fé, com alegria, sem constrangimento, com alegria no coração, porque maior é aquele que dá do que aquele que recebe. E Deus o tempo todo está testando o nosso coração, se está nas riquezas, se está nos bens e patrimônios desse mundo, ou se o nosso tesouro, o nosso coração está em Jesus de Nazaré, na causa de Deus, no reino de Deus e no engajamento, no compromisso com os filhos de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Desde já agradecemos você que foi movido pelo Espírito Santo para entrar em contato conosco, para semear na nossa vida, no nosso ministério. Não se esqueça também de entrar no nosso site, casanarrocha.com. Lá você pode ofertar. Lá tem todos os nossos dados bancários, ofertar com cartões, boletos. Lá também nós temos artigos, vídeos, áudios. Nós temos muito material, cursos de graça para que você cresça, floresça, se desenvolva no Senhor. Nós temos vários cursos relacionados em várias áreas importantes da vida cristã. Tudo isso, cursos certificados, abençoados, online, EAD, para você fazer na sua casa, crescer e florescer no Senhor. Que Deus te abençoe, querido, que a graça de Deus venha sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero terminar orando por você, cada dizimista, ofertante, cada irmão, irmã que está aqui conectado conosco, em nome de Jesus, amém. Pai, nós estamos aqui na tua presença gloriosa, na tua casa, Pai, aprendemos textos maravilhosos da tua palavra, que nos revelam a importância da submissão, os benefícios, as bênçãos, as bem-aventuranças para aqueles que se submetem à tua palavra, a tua autoridade, ó Cristo, cabeça da igreja, e as pessoas que o Senhor estabeleceu sobre nós. Nós te louvamos pela tua graça bendita, pelo teu cuidado conosco, pelas bênçãos do Senhor sobre nós. Que o Senhor continue abençoando o teu povo. Abençoa, Pai, abre as janelas dos céus, derrama chuva de bênçãos sobre cada um dos teus filhos, sobre cada dizimista, ofertante, sobre cada irmão e irmã que estão passando às vezes por algum problema, dificuldade. Envia os teus anjos a trabalhar a favor dos teus filhos, operando milagres financeiros, milagres na família, milagres nas almas, libertando, curando, sarando, restaurando todas as coisas e manifestando a tua graça, a tua glória, o teu poder e a tua unção sobre os teus filhos, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Não vale encantamento, nós estamos protegidos debaixo do Altíssimo, à sombra do Deus onipotente nós podemos descansar. Direi do meu Senhor, Ele é o meu Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso nós cremos no teu agir, no teu mover, no teu poder. Abençoa o teu povo, a tua casa, a tua igreja. É o que eu te peço de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre cada um de vocês. Amém, querido. Beijo.